E na nossa live de hoje, o tema é: por que você precisa começar agora? Então, quem é ansiosa, você já viu a palavra agora aí, ficou, meio tensa, e vamos falar sobre isso, por que agora? E eu sinto dizer que a sua ansiedade, ela não vai mudar enquanto você não fizer nada. É aquele velho clichê, mas que a gente continua ignorando, que é: se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Só que ainda a gente tem um cenário um pouquinho pior com a ansiedade, que quando a gente não faz nada, ela não simplesmente continua como ela está, mas ela cresce. E ela vai crescendo, 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 e cada vez que ela cresce, ela vai virando uma bola de neve negativa, numa espiral sem fim negativa, num ciclo negativo, onde os nossos sintomas vão cada vez se tornando mais profundos. Tanto sintomas físicos quanto emocionais. Então, às vezes, uma ansiedadezinha que a gente ficava com friozinho na barriga, com uma quarentena de mais de 90 dias, essa ansiedade pode ter evoluído para um quadro de crises de ansiedade, de ataques de pânico, de depressão. Então, a gente está falando de uma coisa séria, uma coisa que a gente precisa começar agora a fazer algo. Eu trouxe 3 manchetes de notícias para vocês hoje, para a gente discutir e refletir sobre. Primeiro eu queria falar uma coisa que eu não sei se vocês sabem. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vocês sabiam disso? Ou seja, em todos os países do mundo, no ranking onde eles medem o nível de ansiedade, o Brasil está no topo. Te surpreende algo ou não? Agora eu vou trazer para vocês as manchetes, ok? Uma manchete de 2013 do Estado de Minas, que é um jornal bem conhecido aqui de Minas Gerais. Brasileiro gasta 1,8 bilhão com antidepressivos e estabilizadores de humor. Isso foi em 2013, tem 7 anos. Próxima reportagem, manchete. Consumo de antidepressivos cresce 74% em 6 anos no Brasil. Isso foi da revista Saúde, da Abril. Foi em 6 de julho de 2017. 2017, hein? Então, temos aí 3 anos. E a terceira manchete. Brasil consome 56,6 milhões de caixas de calmantes e soníferos. Isso foi em 3 de julho de 2019. Agora eu pergunto para vocês, aonde que a gente vai chegar pós uma pandemia? Pós uma quarentena, pós um isolamento social? Então, se lá em 2003 já se falavam de quantidades de um consumo absurdo de químicos para nos ajudarem a nos sentir bem, como vocês acham? O que vocês acham que vão acontecer depois dessa pandemia, desse isolamento social? Então, hoje é quase que um alarde que eu quis fazer para vocês, um aviso para todo mundo que ainda não acordou, virar uma chavinha. E aí, eu não quero falar de brasileiros, mas eu quero falar de você. Cada uma de vocês que estão assistindo essa live, temos aí 170 pessoas, cada uma de vocês que estão assistindo essas lives são brasileiras. Só que você não vai impactar e fazer diferença na vida de brasileiros.
você tem que cuidar o quê? Da sua vida. E aí a gente já começa a trazer o yoga para a conversa, onde o yoga trabalha muita autorresponsabilidade. Só você é responsável por cuidar da saúde do seu corpo e da sua mente. Só você é responsável por fazer algo diferente para atuar, seja na prevenção ou em algo que vai lá na raiz do problema, lá na causa, para que você alivie os seus sintomas, todos os desconfortos que você tem sentido hoje. E evite que a situação chegue num cenário que a gente não quer chegar. Eu vejo senhorinhas de 90, 95 anos praticando yoga e é a minha inspiração. E eu sei que para eu chegar lá, saudável daquela forma, mentalmente, fisicamente, que eu tenho certeza que todos vocês querem chegar, vai depender das atitudes que eu tomo hoje, das ações que eu tomo hoje. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Se vocês tivessem começado lá em janeiro de 2020, a cuidar da saúde do seu corpo e da sua mente, como você acha que você estaria agora? Se você tivesse colocado as técnicas do yoga, a filosofia do yoga na sua vida em janeiro, como você estaria agora? Só que a gente não pode mudar o passado. E a gente nem quer ficar olhando muito para o passado, porque o que passou, passou. Né? Se a gente se apega muito ao passado, vem um sentimento de depressão, de tristeza, de nostalgia. Mas a gente tem que o quê? Aprender com o passado para que a gente tome as atitudes hoje para criar o nosso futuro. Então, tudo que você está fazendo agora vai determinar o seu futuro. Então, eu quero trazer essa autorresponsabilidade para vocês de que você precisa se transformar. Aí, às vezes, você vai falar comigo, ai, Babi, mas eu tô tão mal, é tão difícil. É difícil acordar cedo para fazer uma aula, é difícil ter essa vontade de fazer as coisas. É difícil, não é fácil não. Eu não tô falando que é fácil. Mas é o caminho que você precisa seguir. E você tem que, às vezes, encontrar essa ajuda externa para te puxar, porque sozinho é mais difícil. Uma aluna minha me mandou um texto tão maravilhoso, eu postei nos stories, que falava o seguinte: todo mundo tem uma luz aqui dentro. A gente tem a nossa essência, a gente tem a nossa luzinha aqui dentro. Mas às vezes a gente precisa de alguém do lado de fora para despertar, para nos mostrar e para puxar o início dessa luz para que você traga ela, para que você veja a sua luz interna e desperte essa luz dentro de você. E a gente precisa trabalhar a mente e o corpo ao mesmo tempo. Porque não adianta você atuar só na mente, porque o seu corpo impacta na sua mente. Não adianta você trabalhar só o corpo, às vezes uma atividade física é normal, e não trabalhar a sua mente. O yoga mostra que corpo e mente são um só. São únicos. E quem sofre de ansiedade sabe muito bem disso. Porque a ansiedade, ela começa aqui. Ela começa nos pensamentos. E de repente, ela já gerou uma descarga em todo o seu corpo, uma descarga física. Seja mão suando, mão gelada, seja frio na barriga. Eu fiz uma live para vocês falando do poder da mente. Então, o poder que os nossos pensamentos, a nossa mente influencia no nosso corpo. E, ao contrário, é igual. Por que a gente tem as posturas físicas no yoga, os asanas, que são posturas psicofísicas?
Porque a forma como a gente movimenta e dispõe o nosso corpo impacta na forma como a gente sente. Então, se eu fico assim, ó, eu vou começar a sentir uma tristeza. Eu tô dando um recado pro meu corpo, pra minha mente, de que eu tô me posicionando de uma forma que é para eu me sentir triste. Agora, se eu me posiciono aberta, sorrindo, eu fiz uma aula para você ser feliz. A aula toda a gente fez sorrindo. Eu convidei vocês a fazer sorrindo. Você tá mandando outro recado para sua mente, para os seus pensamentos, de que é essa sensação que você quer despertar. Agora, é muito importante que você entenda que você não vai começar a praticar yoga hoje e tudo vai sumir. Não sou mais ansiosa, não tenho mais crise de ansiedade, não tenho mais crise de pânico, acabou. Comecei hoje o yoga, acabou. As técnicas do yoga, a filosofia do yoga, é como se a gente estivesse plantando uma sementinha. E todo dia, quando a gente vai colocando todos os ensinamentos de yoga na nossa vida, as técnicas, a filosofia, a gente está fazendo o quê? A gente está regando essa sementinha. E a gente vai regando e a sementinha vai crescendo, cria um brotinho, vai crescendo, até que ela desabrocha e a gente passa a cuidar da flor desabrochada. Depois que você pratica yoga durante um tempo, incorpora o yoga na sua vida, que é o que já aconteceu comigo, hoje eu só mantenho a minha flor. Mas vocês ainda estão na sementinha. Então vocês têm que adubar, vocês têm que regar. E aí eu trouxe uma frase de um livro que eu postei hoje para vocês, do Yogananda. Eu adoro o Yogananda. E a frase dele diz assim: não arranque todos os dias a semente procurando ver a plantinha, se a plantinha está nascendo. Então, não arranque todos os dias a semente procurando ver se a plantinha está nascendo. O que o Yogananda quis dizer? Não adianta a gente plantar e lá todo dia cavucar, deixa eu ver se já nasceu. Existe um tempo de maturação. E é assim quando você começa a sua jornada do yoga. Não adianta você fazer uma aula e falar assim, deixa eu ver se eu não sou mais ansiosa, deixa eu ver se acabou. Não é assim. Você começa a perceber naturalmente a partir do momento que você vai tendo micro conquistas no seu dia a dia. Eu fiz as lives com as minhas alunas, com a Bianca, com a Thaisa, e elas falaram das micro conquistas delas com vocês. A Thaisa falou, eu tô mais focada, eu sou contadora. Eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora eu percebo, eu tô mais focada. Eu percebo a minha mente, eu falo, quando vem um negativo, um pensamento negativo, eu falo, opa, aqui não. Não foi isso que ela falou com vocês? Se a Thaisa tá aí, ela vai confirmar. Então, leva um tempo para você encontrar o seu equilíbrio. Minhas alunas completaram 30 dias do nosso programa, a maioria, né? Entre ontem e anteontem. Ontem a gente teve uma live. E elas falaram sobre a diferença e as transformações que elas estão sentindo hoje. Então teve um caminho, elas passaram e tiveram que passar por tudo que elas estavam passando e elas foram percebendo as transformações no corpo, um corpo mais forte. E elas escrevem, a gente tem uma técnica dentro do curso que elas escrevem a percepção sobre a prática delas. E eu falei com elas, leem o primeiro dia e compara com hoje. E elas ontem estavam me contando. E elas ficaram chocadas do ponto de vista delas do primeiro dia, um ponto de vista negativo, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente. E agora elas começaram o ciclo 2, o quanto elas desenvolveram um amor próprio, um otimismo, quanto elas mudaram a visão delas. Mas elas foram passo a passo.
Então, a gente não sabe quando vai acabar essa quarentena. A gente não sabe como vai ser. A gente só tem certeza do dia de hoje. Então, eu já quero te fazer um primeiro convite para hoje. A partir de amanhã, todos os dias que você acordar, você vai se perguntar: o que eu posso fazer hoje que vai me ajudar a diminuir a minha ansiedade? Então pensa no hoje. Hoje, gente, eu vou tirar os comentários, porque vocês estão falando de florais, de medicamento, não é o foco da nossa live de hoje. E eu tô vendo que vocês estão mais preocupadas em conversar aí do que prestar atenção aqui no conteúdo que eu tenho para vocês hoje. Olha a professora chamando atenção. Eu não tô fazendo essa live para vocês para falar: toma esse remedinho, toma isso aqui. Não toma isso. Não é sobre medicamentos. Não é sobre isso. É muito mais sério que isso. É você parar de tentar encontrar uma pílula mágica ou tentar encontrar essas soluções assim, externas, e entender que a solução está no seu corpo e na sua mente. Então, se você está aqui, eu entendo que você faz sentido tudo que eu estou dizendo. Então, para um pouquinho com essa mente tagarela, com todas as respostas que você já tem pronta, com fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez isso. Foque em você. Se você acha que faz sentido para você o que eu estou falando, continua aqui. Senão, você pode buscar outros caminhos. A professora ficou brava, né? Mas vamos lá, eu tô falando sério. Eu preparo muito conteúdo que eu venho trazer para vocês aqui, porque eu sei do poder que tem. Eu vejo todos os dias, gente, eu vejo em mim mesma, eu vejo nas mais de 200 alunas que eu tenho, eu vejo todos os dias a postagem delas, elas contam como que elas estão indo. Eu vejo a transformação. E é por isso que eu venho aqui, para levar essa transformação para vocês. Para mostrar um caminho para vocês. Um caminho que é o caminho que eu acredito. Porque existem várias comprovações científicas. E é um caminho para você se libertar da ansiedade. Para você fazer diferente. Porque a gente já viu aí que tudo que está sendo feito durante esses anos, desde 2013, não está resolvendo. O que eu quero aqui, o que eu me dedico e faço, é para que eu possa, daqui a 10 anos, ler uma reportagem assim: cresce em 50% o número de praticantes de yoga no Brasil. É isso que eu quero ver nas reportagens. Reduz em 30% o nível de ansiedade dos brasileiros através da prática do yoga. São essas matérias que eu quero ler. Porque hoje eu vejo individual, eu vejo cada uma que está próxima de mim se transformando. Só que eu quero levar isso para todo mundo. Então vamos retomando. Eu falei sobre a semente e eu quero falar para vocês o seguinte. Para mim, existem 5 sinais que são extremamente importantes que você precisa identificar na sua vida para perceber que você precisa colocar o yoga na sua vida. Estão atentas aos sinais? Foram sinais que apareceram comigo e que eu vejo em praticamente todas as minhas alunas. Antes e o que muda e transforma depois. Primeiro sinal. Se você está sedentária e sente dores inexplicáveis no seu corpo, é o primeiro sinal de que você precisa começar a praticar o yoga hoje.
Primeiro sinal. É o quê? Acordei, não, tô com uma dor aqui. No meio do dia, nossa, tô com uma dor aqui. À noite, nossa, tô com uma dor aqui. O que são essas dores? São o seu corpo te mostrando que você precisa cuidar dele, que ele tá fraco, que você precisa fortalecer. Você quer ter uma vida saudável? Você quer parar de ter dores? Você quer ter saúde? O seu corpo tá te pedindo, tá te mostrando, ouve ele. Como que eu consigo ficar 1 hora dando live? Olha meu dia, tá? Para vocês. De manhã eu dou aula, ó. De manhã eu faço a minha prática. Acordo, faço minha prática em jejum. Depois eu como uma coisinha só porque aí senão fica muito pesado. Espero um tempinho, dou aula para vocês. Depois começa o meu dia, vou pro computador. Tem dia que eu fico o dia inteiro sentado no computador. Volto, sento aqui e faço 1 hora de live com vocês. Tem dia, os encontros com minhas alunas, tem dia que chega a 2 horas nessa posição. Como que meu corpo consegue? Eu vivia cheia de dores. Nossa, dor na coluna, dor no ombro de tensão, dor em tudo. Como que eu consigo fazer isso tudo? Porque todo dia eu vou pro meu tapetinho, eu fortaleço meu corpo. Porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir saudável. Então, primeiro sinal. Segundo sinal, quando o estresse e a ansiedade estão te consumindo e você não sabe mais como controlar. E como que isso surge? Quando você passa a não conseguir nem mais controlar suas reações. Então você fica nervosa, explode com seu marido, explode com seu filho. Uma coisinha acontece no seu dia, você fica ansiosa, fica nervosa. Isso é sinal que você precisa dar um passo para trás e cuidar da sua mente. E no final da live eu vou dar uma dica para vocês começarem agora. O primeiro passo básico para começar. Terceiro sinal. Dificuldade de concentrar no dia a dia. Por que você não consegue concentrar? Não consegue concentrar no trabalho, não consegue concentrar, às vezes, cozinhando, queima tudo, esquece as coisas. Por quê? Porque sua mente está longe, está divagando, está agitada, você não está conectada com o seu corpo. Você não está vivendo o presente. Por que eu consigo aqui ter uma linha de raciocínio, conversar com vocês, estou focada? Porque eu estou inteiramente presente aqui. Eu estou sentindo os meus glúteos no meu tapete, estou sentindo o meu pé, às vezes eu pego nele aqui, estou sentindo o meu pé encostando na minha perna. E quando o meu foco foi embora, que foi vocês na conversa aí do tititi dos comentários, o que eu fiz? Eu logo trouxe pra cá. Eu falei, opa, peraí, deixa eu retomar. Então, se você não tá conseguindo se concentrar nas suas atividades, e começa a ser pequenas atividades do dia, você tá no piloto automático. Significa que você precisa começar hoje a colocar o yoga na sua vida. Outro sinal, quarto sinal, dificuldade de dormir. Gente, dormir é natural do nosso ser, é biológico. Nós fomos feitos nesse ciclo. O sono é extremamente importante para a nossa recuperação, para o nosso crescimento, para a nossa imunidade. Então, se a gente não dorme, a gente está impactando na estrutura, no equilíbrio todo do nosso corpo. Então, se você está com dificuldade de dormir, é porque tá totalmente aqui, agitada. A gente volta de novo, você precisa trazer sua calma. Eu posso estar como eu tô aqui, agitada, terminar a live com vocês. No momento que eu deito, eu começo a fazer um escaneamento corporal, eu trago a minha presença, quando eu vejo eu dormir, acordei no dia seguinte. Então, se você tem dificuldade de dormir, não adianta achar que ficar tomando alguma coisa externa vai resolver, porque não vai.
é porque tem alguma coisa errada aqui, ó, no corpo e na mente. Enquanto você não... É porque está desarmonizado e com falta de equilíbrio. Enquanto você não trazer o equilíbrio para o seu corpo e para a sua mente, você não vai conseguir se estabelecer e ter um sono. Então, a gente precisa, mais uma vez eu volto, começar a colocar o yoga hoje, para que você possa atuar na raiz do problema, acalmar a sua mente. E o quinto sinal foi algo que foi o meu alerta, foi o que me empurrou para o yoga e falou, vai menina, foi a baixa imunidade, ficar doente com frequência. Eu ficava doente todos os meses. Era amidalite, infecção na garganta, tosse, infecção urinária, gastrite, todas as ites. O que são essas ites? São inflamações do seu corpo que surgem quando você está em desequilíbrio. Tem mais de 1 ano e meio, agora deve fazer uns 2 anos que eu não tenho nada, que eu não tomo antibiótico, nada. E a gente está vendo a importância da gente ter a nossa imunidade alta. Se a sua imunidade está baixa, o seu corpo está te pedindo que você cuide da saúde dele. E sem saúde, gente, a gente não faz nada. Sem saúde não adianta ter nada, não adianta estar em nenhum lugar, nada. E qual que é a solução, Babi? Já entendi que eu preciso de começar yoga hoje, que eu preciso de yoga na minha vida. Por favor, me ajuda. Qual que é a solução? A solução é você começar a aplicar as técnicas do yoga. Conhecer e saber que o yoga é a solução porque une corpo e mente e atua no seu corpo e na sua mente. O yoga tem técnicas que são específicas para isso. É uma ciência de 5.000 anos atrás. Muito conhecimento que se baseia nas posturas psicofísicas, nos relaxamentos, nas meditações, nos valores de conduta. Então, a gente tem 8 pilares no yoga, que eu não consigo entrar aqui para vocês, porque é algo de 5.000 anos, é um conhecimento enorme, que eu tento trazer aos pouquinhos. Mas você precisa começar esse caminho, até que você aprenda as ferramentas para usar no seu dia a dia, na sua vida. Quem viu a live com a Bianca, viu, com 5 dias do curso, ela teve uma crise de ansiedade. E ela me falou, Babi, o que eu faço? Eu falei com ela, lembra daquela respiração que você aprendeu no primeiro módulo? Usa ela, vai te ajudar a concentrar e acalmar sua mente. Lembra daquelas posturas que a gente fez naquela aula de relaxamento? Usa elas. E pronto, ela entendeu. A Thaís, a mesma coisa, ela falou, fiquei nervosa antes de entrar para a live. Eu entrei para o meu quarto, fiz uma meditação, fiz a minha respiração. Pronto. Me estabeleci no eixo. Isso é maravilhoso, gente. O yoga te mostra como usar o seu próprio corpo e a sua própria mente para te trazer esse equilíbrio. É técnica. É técnica. É basicamente a mesma coisa que eu falar com você assim. Esfregue as mãos para você aquecer as suas mãos. É uma técnica para você gerar calor. Basta você saber as ferramentas e usá-las. Entender o modo de pensar e de agir do yoga. Então, qual que é a dica de hoje? Vocês podem achar, eu falei que toda live de preparação eu ia trazer uma dica, né? Vocês podem achar que é uma dica bem boba e falar assim, ah, não acredito que é isso que a Babi tá falando. Pois é isso mesmo, sabe por quê? A resposta tá bem no seu nariz, literalmente. Só que você não usa. Então, a dica prática de hoje é o seguinte, o primeiro passo para você começar a retomar, estabelecer o equilíbrio do seu corpo e da sua mente, para você começar agora, hoje,
trazendo o yoga para sua vida. Porque vocês têm que começar agora. Isso vocês entenderam, né? Que vocês têm que começar agora a colocar o yoga na sua vida para você se libertar da ansiedade. Não é amanhã, não é daqui 30 dias, é hoje. Porque você vai começar hoje a trilhar o seu novo futuro. Semana que vem vai ser uma semana de transformação. Então vamos à dica. Qual que é a dica? Primeira coisa é trazer a sua consciência para a respiração. É lembrar que você respira. E vocês podem achar que isso é muito bobo, mas é a base. E é o seu vínculo com o presente. A respiração tem um poder maravilhoso. Sabe por quê? Ela só existe no agora. Você não existe nem a respiração que já passou, nem a que você ainda vai fazer. Só existe a respiração do agora. Então, quando vocês sentirem que vocês estão se perdendo, às vezes vocês sentem, nossa, estou muito aérea, nossa, estou fazendo mil coisas, não estou prestando atenção em nada, estou viajando na live aqui no que a Babi está fazendo. Vocês vão prestar atenção na sua respiração. Se quiser, pode fechar os olhos. Vamos fazer isso agora? Vai todo mundo agora lembrar que respira. Porque eu falo com as minhas alunas assim, nosso primeiro encontro, eu falo, agora vocês vão lembrar que vocês respiram. E depois vocês vão aprender a respirar. Por quê? Ninguém lembra mais que respira e segundo, ninguém sabe mais respirar. Porque a respiração está cada vez mais curta, ofegante, e isso tem um impacto gigantesco e direto na sua respiração. Por que quando a gente faz a prática a gente se sente leve? Porque a gente vai tornando a nossa respiração profunda, aos poucos, percebendo ela. Então vamos lá. Feche os seus olhos, pode ser onde você estiver, qualquer lugar. E isso você pode fazer, entra dentro do banheiro, em pé na fila. Agora a gente não tem mais isso, né? Mas estiver em pé na fila do banco. Brigou com o marido na cozinha, vai pro quarto, faz no quarto ou na cozinha mesmo. Você vai fechar os seus olhos e vai começar a perceber o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Pode ser que você esteja com uma mente tão agitada, tão distante, que isso seja até difícil, que você não consegue nem perceber a sua respiração, porque é algo muito sutil. E é isso que vai trazer a sua concentração. É isso que vai te trazer para o momento presente. Porque vocês vão perceber, nós vamos fazer juntas. Quando você está tentando fazer esse exercício, você para às vezes de pensar em outras coisas. Porque você tem que concentrar aqui. E aí eu dou mais uma dica. Vocês podem usar uma contagem para ajudar vocês. Então vocês podem fazer assim. Inspira 1, exala 2. Sempre pelo nariz, ok? Inspira 1, exala 2. Ou você pode usar o próprio nome da sua respiração. Então, você pensa ins ao expirar e ex ao exalar. E vamos fazer um pouquinho aí. Inspira, exala. E vai relaxando todo o seu corpo. Sem criticar e sem julgar. Simplesmente tentando prestar atenção na sua respiração. Pronto. Até eu acalmei aqui meu ritmo de voz, estão vendo? Olha como meu ritmo da voz mudou. Então, vocês vão fazer esse treino.
A partir de hoje, vocês vão lembrar que vocês inspiram. Inspira e exala pelo nariz, não é pela boca. Por que, Babi? Inspiração e exalação, respiração do yoga sempre pelo nariz, porque é onde você controla a saída de ar. Então, pelo nariz, você consegue controlar a quantidade de ar que entra e a quantidade de ar que sai. Se você soltar pela boca, você solta sem ter o controle. E a nossa respiração correta é pelo nariz. O nosso nariz foi feito para respirar, a nossa boca foi feita para se alimentar. Não se esqueça disso. E aí, esse é o primeiro passo. Você entender que você respira e prestar atenção. Então, agora quando você perceber que está muito desfocada, por exemplo, vou ler um livro. E aí tô lendo, não tô entendendo nada que eu tô lendo porque eu tô viajando. Você vai dar uma paradinha e vai voltar a sua atenção para a respiração. E depois você tenta voltar a ler o seu livro. E depois a gente vai aprendendo no yoga mais técnicas. Aí a gente aprende a usar 5 partes do tronco na respiração. A primeira coisa que as alunas aprendem. Nada de prática. Primeira semana, aprender a respirar e entender o que é o yoga. É assim que a gente começa. Então, você vai usar toda a capacidade respiratória. Depois, a gente evolui para os pranayamas, que são as práticas onde cada exercício respiratório do yoga tem um objetivo. Então, você tem pranayamas que são para te agitar, quando você está bem molenguinha, com preguiça, para te esquentar e te dar disposição. Você tem pranayamas que é como a Bianca falou e a Thaisa da narinas alternadas, que é a calma, que traz concentração. Então, você tem vários tipos de respirações dentro do yoga. Então, essa foi a nossa dica de hoje. Parabéns a todas vocês que voltaram no Instagram e vocês no YouTube que ficaram aqui até o final e no Facebook. Essa foi a atividade de hoje que vocês já fizeram para diminuir a ansiedade. Então, lembra que eu falei que a partir de amanhã, toda vez que você acordar, você vai falar o que eu posso fazer hoje para me ajudar a diminuir a ansiedade? E é assim que você vai construir o seu futuro, começando a colocar o yoga na sua vida agora. Um beijinho, ótima noite para vocês. Namastê, gratidão.